Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. São Marcos narra hoje o famoso episódio da tempestade acalmada. Gostaria de ressaltar estas palavras de Jesus: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Nosso Senhor relaciona o medo com a falta de fé. De fato, uma pessoa cheia de fé é uma pessoa segura, e quanto mais fé, mais segura. Por quê? Porque confia em Deus, porque confia que Deus é seu Pai e nunca vai nos deixar na mão, nos abandonar. Pensemos, a propósito disto, em duas considerações de São José Maria. Primeira consideração está no livro Caminho, ponto 584. Aviva a tua fé. Não é Cristo uma figura que passou, não é uma recordação que se perde na história. Vive, diz São Paulo, Jesus Cristo ontem e hoje e sempre. Aviva a tua fé. Nesta primeira consideração, São José Maria nos lembra que a fé deve ser avivada continuamente. Senão, ela vai minguando, até quase desaparecer. A fé, quem dá, é Deus, e para crescer na fé, há duas maneiras: receber os sacramentos, pois eles nos comunicam a graça, e a graça nos comunica a fé, a esperança e a caridade e os dons do Espírito Santo. E a outra maneira é pedir a Deus. Quanto mais a pedirmos, mais Ele nos dará. Depois diz São José Maria: Cristo não é uma figura que passou. A fé é acreditar que Jesus existiu e continua a existir e estar ao nosso lado continuamente, como um bom pai que ama muito o seu filho. Como não vemos Jesus, como não vemos a Deus, podemos ficar com a impressão que Ele não existe, que Ele não está junto de nós. Mas não, Deus existe, Deus veio à Terra na pessoa de Jesus. Um bom apoio para esta verdade são as palavras de São Paulo: Jesus Cristo ontem e hoje e sempre. Segunda consideração, Caminho, ponto 586. Deus é o mesmo de sempre. O que falta são homens de fé, e renovar-se-ão os prodígios que lemos na Sagrada Escritura. O braço de Deus, o seu poder, não encolheu. Interessante esta consideração de São José Maria. Deus é o mesmo de sempre. De fato, Deus não perdeu a sua força. Deus continua sendo Deus. E então, se são menos os milagres que são realizados hoje, não é porque Deus mudou, mas porque há menos fé entre os homens. Mais um motivo, portanto, para crescermos na fé, pedindo a Deus e recebendo com mais frequência os sacramentos. E os sacramentos que podem ser recebidos com frequência são a confissão e a comunhão. Pensemos nisso. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.